Muito bem. Essa noite nós vamos fazer uma meditação. E mais um, né? Um grande servo de Deus. Da outra oportunidade, falamos de um outro servo de Deus, grande servo de Deus, que foi Abraão, né? Como sendo amigo. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, né? Aproveitando esta reunião de oração, nós vamos tratar a respeito desse assunto. E trazendo como exemplo Neemias. Os irmãos depois queiram ler todo o livro, né, de Neemias, é bastante interessante, e Neemias ora muito, mas o contexto aqui que nós vamos ler vai ser no capítulo 1, são 11 versículos. Não vamos ler todos, né? Vamos ler pausadamente, né? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, não ler todo e depois tiver que falar um por um. Mas o contexto aqui da história do povo de Israel, de Neemias, trata-se de um período que alguns anos após o cativeiro, né, após o exílio lá na Babilônia, e o povo foi libertado. Isso nós estamos falando no ano de 445 antes de Cristo. E a Palestina foi onde que está o povo de Israel, onde estão as terras de Israel. A Palestina, na época, foi dominada, então, pelo povo persa, né? Foi dominada pelo povo persa, e o rei persa da época, no ano 445 antes de Cristo, era Artaxerxes, né? Artaxerxes. E Neemias era o copeiro desse rei, né? Do rei persa, Artaxerxes. E Neemias, quando a gente fala copeiro, não é aquele que fica servindo só as mesas, lavando o copo, não. Copeiro também era o que dava atendimento, dava orientação, respondia consultas do rei, dos principais ali. Então, uma pessoa que era bastante procurada, nesse sentido também, de conselhos. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E esse copeiro, Neemias, ele foi agraciado, né, para que ele fosse à terra de Israel, né, sua terra, e fosse ali, fizesse ali a reconstrução do povo, reconstrução principalmente das muralhas, do muro de Jerusalém, né, e as terras de Israel. Jerusalém, naquela época, foi devastada, né? Os muros ou as muralhas de Jerusalém foram totalmente destruídas, né? E Neemias, na época da reconstrução dessas muralhas, foi ajudada pelo sacerdote Esdras. Então, a história de Neemias anda em paralelo com o sacerdote Esdras, né? Então, os dois livros podem ser lidos juntamente, né? Para entender melhor a história. E quando Neemias inicia ali a reconstrução das muralhas, dos muros, né, que foram destruídas, não somente ele faz essa reconstrução de Jerusalém, ou reconstrução das muralhas, ele faz também uma retomada, uma reforma religiosa, ou conduz o povo a voltar à fé no Senhor Deus, né? Também conduz o povo a voltar à moralidade, né, diante das leis mosaicas, das leis de Moisés, né, que foi perdida lá no cativeiro. E alguns ficaram na Palestina, em Jerusalém. E nós vamos começar a leitura, e aos poucos a gente vai fazendo algum comentário em cada versículo, para a gente
entender. Neemias capítulo 1, versículo 1 nos diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Só que uma observação, quando ele fala no ano 20º, e eu às vezes tem uma contradição, que eu falei que aquele é o ano 445 antes de Cristo. O ano 20º é o ano 20º do rei, do governo do rei Artaxerxes, né? Artaxerxes. Só para a gente situar. Agora, bastante atenção a partir do versículo 3. Ele diz assim, o povo a Neemias: disseram-me os restantes, ou seja, o povo que permaneceu lá na Palestina, que não foi para o cativeiro, os restantes que não foram levados para o exílio ou o cativeiro, se acham lá na província, lá em Israel. Olha o povo, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Então nós vemos aqui a situação com que passaram para Neemias, como que estava a terra dele, como que estava a terra de Israel, né? Como estava especificamente Jerusalém, totalmente destruída, né? E fala aqui nesse povo estava em grande miséria e desprezo, sendo um povo humilhado, um povo de uma terra fértil, como Deus havia prometido a Abraão. Então era um povo que estava sendo humilhado ali na própria terra. Os muros de Jerusalém destruídos. Um cenário devastador. As portas, que fala portas aqui, não é igual às nossas portas da casa, não é igual a nossa porta lá do templo, lá na Romeu Seoloto. São portais enormes de madeira que colocaram fogo, então destruíram totalmente ali as muralhas da cidade de Jerusalém. Eu não sei, alguns irmãos, não sei quem está na reunião, que estava aqui no dia 15 de maio de 1994, onde um tornado tocou no solo aqui em Ribeirão Preto e parte da cidade de Ribeirão Preto foi totalmente devastada. Quem pôde circular pela cidade na época pôde ver a devastação que teve, a destruição. Chapas de ferro jogadas a 500 metros de distância, né? Casas destruídas, empresas destruídas, veículos que foram arrastados na época. 6 minutos de temporal, 6 minutos que o tornado passou, devastou parte da cidade. E quem andou viu a devastação total, canaviais que estavam em pé ficou totalmente deitados na época. Enfim, é só para a gente ilustrar. Isso passa de longe pela devastação de uma cidade toda, da cidade de Jerusalém, nas muralhas, que era a proteção das cidades naquela época. Então, diante dessa informação que Neemias recebeu, olha só no versículo 4 a reação de Neemias. Ele diz assim: tendo eu, Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa foi a reação de Neemias. Ele assentou-se, ele chorou, né? Entristeceu-se, ele lamentou, e aí ele fala que ele jejuou e orou. Um jejum específico, nós já estudamos, né? Já lembro, tivemos algumas lives aí com o Eliel a respeito do jejum, uma oração específica. Jejuou, estava exclusivamente dedicado a uma oração à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel. E o interessante aqui, que aqui exatamente não fala, né? Ele fala por algum tempo, né? Que orou por algum tempo,
por alguns dias, né? Depois, se vocês lerem lá a continuação da história no livro de Neemias, vocês vão ver que ele orou, jejuou por 4 meses. 4 meses, dia e noite. Dia e noite ele jejuou e orou pelo povo, por Jerusalém, né? E ele começa a sua oração no versículo 5. Ele diz as seguintes palavras, no início da sua oração. Ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a sua oração assim, se dirigindo a quem? Se dirigindo ao Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus onipotente, a um Deus temível, né? Um Deus forte, um Deus poderoso, né? Mas ele fala também uma outra característica do Senhor. Ele fala que é um Deus que guarda as alianças, né? Que mantém as suas promessas. E é um Deus misericordioso. É um Deus que ama o miserável. Isso ele fala. Quer dizer, ele está falando aqui para o Senhor Deus, né? Quem ele é realmente. Quem ele é realmente. Um Deus todo-poderoso. Um Deus onipotente, né? Na parte final desse versículo, no versículo 5, ele fala, aqueles, e a misericórdia, né? Ele pede para lembrar da aliança que ele fez com o povo de Israel lá com Moisés, né? Ele pede para Deus ter misericórdia, mas para quem? Para quem que ele pede? Não é para todo o povo. Ele pede para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E assim deve ser nós. Buscarmos os mandamentos, buscarmos a orientação, a direção do Senhor Deus. Né? Estarmos próximos a Ele, sabermos o que Ele quer, Ele vai atender, né? As nossas necessidades. Versículo 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. É engraçado aqui que parece que ele está advertindo Deus, né? Ele fala assim, atenta para as minhas palavras, né? Atenta para as minhas palavras, dê ouvido para as minhas palavras, né? Abre os teus olhos, né? Teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, para ouvir as minhas palavras através desta oração. Ele se dirige assim a Deus. Não é uma afronta a Deus, é uma intimidade para que ele tem com o Senhor. É uma intimidade com que ele fala. É um servo de Deus, se vocês lerem aqui Neemias, é um servo voltado à intimidade com o Senhor, é um servo voltado à proximidade com o Senhor através das orações, é uma conversa que ele está tendo. E ele fala do coração, e ele fala para Deus, falou, olha, o senhor lembra lá atrás, com a aliança que foi feita lá com Moisés, para o povo de Israel? Ele fala desse jeito para o Senhor, para que o Senhor atente para a sua oração, para as palavras da sua oração. E aqui é uma oração, a gente percebe aqui no início das palavras, desse versículo 6, que é uma oração de intercessão ao povo de Israel. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, dele, Neemias, que hoje faço à tua presença, e faço de dia e de noite, constante, pelos filhos de Israel, teus servos. Aqui ele faz uma intercessão com o povo, ele está representando o povo ali, com essas palavras, ele está pedindo para o povo de Israel. E aí depois ele fala de pecados, de confissão, aí ele se inclui, né? Ele não se omite, ele intercede pelo povo e agora ele se inclui nessa condição. E aí ele fala na parte
segunda parte do versículo 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Confissão dos filhos de Israel, dos pecados. Aí ele fala assim, os quais nós temos, não é eu, nós, ou eles, nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então ele faz uma confissão, ele reconhece e faz uma confissão dos pecados, das falhas, do erro do povo de Israel, incluindo ele, para com o Senhor, para com os mandamentos do Senhor, para com as ordenanças do Senhor. E nós estamos falando no Velho Testamento aqui, em relação à lei, ao povo de Israel, a lei, mas isso também se atribui a nós, aos filhos de Deus hoje, nós cristãos. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos orientação, nós temos comportamentos perante a sociedade que a gente tem que manter, conforme a orientação da palavra de Deus. No versículo 7 ele fala, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Olha aqui o reconhecimento, olha aqui a confissão. Quando ele fala que temos procedido de todo corruptamente, quando a gente fala corrupção, a gente vai lembrar os políticos, a gente vai lembrar o pessoal do Supremo, vai lembrar dessa gente aí, não vai? Alguns empresários, a gente vai falar corrupção, esse povo aí, corrupção não é só isso, não é só roubar, não é só desviar dinheiro, verbos, etc. Corrupção é não cumprir ordenanças, não cumprir leis. E nós cristãos, nós somos corruptos quando nós não cumprimos os mandamentos do Senhor Jesus, quando nós não vivemos a palavra que o Senhor Jesus deixou, escrito através dos seus apóstolos e discípulos. Então a gente tem que viver, buscar os ensinamentos, viver os mandamentos, viver as orientações do nosso Senhor Jesus, nós cristãos. E assim é que ele nos passa esse exemplo. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, né? Contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Então, eles não estavam cumprindo conforme Deus havia exposto quais eram os mandamentos que tinham que seguirem, e eles não estavam cumprindo. Então, por isso, veio o castigo. No versículo 8 fala sobre isso. E aí, olha só, isso aqui nós estamos falando das palavras de Neemias em sua oração, na sua conversa para com Deus. Olha o que ele fala para Deus aqui, no versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Quer dizer, é como se ele estivesse lembrando o Senhor, né? Como se o Senhor Deus não tivesse ciência disso. Mas é no sentido dessa intimidade com que ele tinha para com Deus. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Se transgredires, haverá punição. Como puniu? Esparramou o povo de Israel, tirou o povo de Israel, foi punido, viveu como escravos lá no cativeiro, na Babilônia, ali, com uma terra rica, uma terra fértil que prometeu, mas não estavam seguindo os estatutos. Então, por isso que Deus proibiu. E Neemias está falando isso. Você lembra quando o Senhor falou isso? Pois bem, o Senhor cumpriu. O Senhor puniu o povo de Israel. Aí ele continua a sua conversa com Deus através da oração. No versículo 9, o Senhor puniu, o povo transgrediu, e o Senhor puniu. Aí ele fala no versículo 9, mas, olha a palavrinha importante, chave aqui, mas, se converteres a mim, ou seja, Deus falou isso lá atrás para Moisés, para o povo, se vos converteres a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus afastados, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
Então ele fala assim, olha, se nós errarmos, se nós pecarmos, o Senhor vai nos punir. Mas, se nós nos convertermos, se nós nos arrependermos, o Senhor terá misericórdia, o Senhor terá compaixão de mim, de nós, povo, e de lá, aí no final do versículo 9, fala, de lá ajuntarei, eu os trarei para o lugar que tenho escolhido, de volta à terra de Israel, a terra prometida, para ali habitar o meu nome. Então, Isaías aqui, como se estivesse lembrando Deus sobre isso, né? E fazendo com que o povo se converta, né? Só uma observação, quando Neemias começou as reformas das muralhas, ele fez a reforma também moral, tentando voltar o povo aos preceitos de Deus, e não só moral, mas como espiritual, como fé, na fé do povo de Israel. De que forma? Voltando a cumprir os mandamentos, a orientação de Deus. Isso que é Neemias. E de que forma ele começou fazendo isso? Se vocês lerem Neemias, vocês vão ver. Ele começou a ler as escrituras, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na rua, em público, para que o povo retomasse isso. E certamente começaram a fazer. E ele lembrou a Deus nesse momento, olha, o povo vai se arrepender, né, dessa situação errada mas o Senhor lembra também, se o povo arrepender, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai fazer com que o povo volte ao caminho que ele determinou que o povo seguisse, né? Então, meus irmãos, aqui a gente vê, falando sobre Neemias, é um homem voltado à oração, um homem que busca a Deus, um homem que tinha conversa intensamente com Deus, 4 meses, dia e noite, jejuando, orando especificamente. Ele passa a ter aqui palavras até de certa intimidade, mas e muitos outros que não entendem dessa forma, que essa proximidade com Deus, pode falar, mas é uma afronta a Deus. O Senhor lembra? Não, lógico que lembra. Ele sabe, nós sabemos que Deus sabe da minha necessidade física, mental e espiritual. Mas Ele quer que a gente peça, a gente coloque em cima da mesa essas nossas necessidades. Ele sabe disso. Mas a intimidade com que Neemias tinha, falava muito com Deus, ele falou, o Senhor lembra, né? O Senhor lembra. Se arrepender, o Senhor vai perdoar e vai conduzir o povo novamente. Então, Neemias é um exemplo, né? É como nós cristãos devemos ser hoje, né? Não somente na oração, com várias características. Se vocês lerem o livro de Neemias, vão ver ali várias características desse servo de Deus. Vão ver em Neemias atitudes dignas de um servo de Deus, né? O exemplo, né? Como cristãos hoje, uma vida de oração, né? Uma vida de oração. Então, o cristão, a oração, e nós temos inúmeros motivos para oração, né? Inúmeros motivos para oração. Mas a gente não deve esquecer a nossa postura perante Deus, né? Nosso coração aberto perante Deus, né? Então, a oração deve ser uma prática fundamental na vida do cristão. Fundamental no sentido de ser básica. Tudo que formos fazer, fazermos, primeiramente, uma oração em tudo que formos fazer. A oração deve ser fundamental, básica na vida cristã, do seu dia a dia, né? Tudo que vamos fazer, devemos fazer igual Neemias fez em sua vida. Neemias, ele ia fazer alguma coisa, ele orava em primeiro plano. Em segundo plano, continuava orando. Em terceiro plano, orava sem cessar. Então, oração, para ele, era fundamental em tudo. Colocava nas mãos de Deus todas as suas atividades, todas as suas ações, todas as suas necessidades. E aqui, nessa oração e outras que Neemias fez durante a construção do templo, das muralhas, Neemias orava constantemente para o Senhor.
e orava ardentemente para a reconstrução, para a sua posição perante Deus. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele incentiva isso, né? E ele fala lá para o jovem Timóteo, à época, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: antes de tudo, olha só as palavras, antes, às vezes a gente pega para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que quer ler 3 vezes no ano, e às vezes a gente não medita, não lê meditando, então tem que ter calma para ler, para a gente poder entender. Capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto, incentivo, animo, que se use a prática das súplicas, pedir constantemente, pedir ardentemente. Exorto que se use a prática das orações, que se use a prática das intercessões, que se use a prática das ações de graças, agradecimentos. Em favor de quem? Em favor de todos os homens. A gente sabe as necessidades nossas. Alguns irmãos colocam aí na tela as necessidades deles. A necessidade também em torno de nós, que nós não temos contato, de uma forma geral. Temos que pedir, porque muitas vezes o que está sendo afetado no nosso vizinho pode refletir na nossa vida. O que está sendo afetado num parente pode afetar na nossa vida. A gente tem que orar por tudo isso, em tudo, todos os assuntos, todos os momentos. Antes de tudo que vamos fazer. Então, Paulo aqui incentiva. E Neemias, voltando lá ao pensamento, Neemias orou antes da construção, orou durante a construção do muro. No capítulo 2, versículo 4, fala dessa oração, ele já estava trabalhando na construção do muro, na reconstituição da moral e espiritual do povo de Israel. Orou em capítulo 4, versículo 4, orou em capítulo 6, versículo 9, e aí, se vocês lerem o livro inteiro, vocês vão ver várias orações de Neemias. Orou antes, durante e depois continuou orando ao Senhor, porque era uma vida de oração, a vida de Neemias. Neemias também orava, não somente sozinho, ele orava em conjunto, como nós estamos fazendo hoje, uma reunião específica de oração. Neemias, capítulo 1, no versículo 11, o último versículo, diz assim, continua a oração dele aqui, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Aqui ele fala uma oração específica e também intercede para que ouçam também a oração dele e dos servos, dos outros demais servos que fazem a oração. Para a gente encerrar, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 4. Diz assim, aqui os apóstolos, com muita situação de pregação, tudo, falam, olha, precisa a gente ajudar. Aqui eles deram, foi dado aqui o nome como diáconos, mas enfim, era para pessoas que pudessem ajudar a fazer outro tipo de coisa, servir as mesas, ou dar atenção para as viúvas, e eles voltavam para pregação da palavra de Deus. Então, no versículo 4, no versículo 3, Atos 6, capítulo 3, versículo 3, diz assim, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, da distribuição dos alimentos, atenção às viúvas. Versículo 4, e quanto a nós, os apóstolos, pregadores da palavra, nos consagraremos o quê? A oração e ao ministério da palavra. A oração. Então, fala aqui também no início lá da igreja, a oração.
E o interessante, só por uma curiosidade, que eu lembrei agora, em Atos capítulo 1, antes da igreja ser estabelecida, né, em Atos 2, quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos estavam reunidos, os 11 apóstolos estavam reunidos. E Atos capítulo 1, versículo 14, fala assim: todos estes perseveravam unânimes, todos estes, unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, antes deles saírem para pregar, o que eles fizeram? Eles eram unânimes em oração. A oração vem antes de qualquer ação, né? Antes de qualquer ação da nossa vida, devemos orar ao Senhor. São momentos que nós temos com o Senhor. É um poderoso recurso que nós temos de petição, de intercessão e sempre agradecimentos por cada um de nós e por esse momento que nós estamos aqui. Fica aqui esses pensamentos, que os irmãos possam meditar na vida de Neemias e possa trazer ensinamentos para as nossas vidas e colocarmos em prática na vida do dia a dia.